Nós não estamos falando que a mensagem completa, nós não falamos, nós não estamos criticando toda a mensagem, como a gente falou ontem, nem falando sobre a pessoa dele em si, mas esse vacilo. E aí sim eu disse e vou repetir, e é o que eu acredito. Quando você tem uma mensagem, você pega um texto, você cria uma mensagem, você traz uma mensagem, e você põe dentro dessa mensagem alguma coisa que foge o texto, você jogou sua mensagem fora. Isso é o que eu acredito. E eu não retiro uma vírgula. Se você pega um texto e no meio desse texto, no meio dessa pregação, você coloca algo que não tem nada a ver, você jogou sua mensagem fora. Eu lembro uma vez, no seminário, o diretor do seminário, ele falou assim, olha, ele estava ouvindo um rapaz pregar, e uma mensagem ótima, maravilhosa, muito boa mensagem, texto bíblico. No final, ele disse, quem quiser aceitar Jesus, vem aqui na fora. Ele jogou a mensagem dele no lixo. É correto fazer um apelo no final das pregações do tipo, venha aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É isso que nós vamos conversar a partir de agora. Bom, na live que nós tivemos, né, a parte 2, falando sobre nossos doraminhas e o coração de dorama, em um determinado momento, em um certo momento da live, eu citei um exemplo que um pastor estava ouvindo uma pessoa pregar, e aí, rapaz, a pregação foi muito boa, e no final da pregação, a pessoa lá, o pregador, disse, quem quer aceitar Jesus? E aí o pastor disse, rapaz, ele jogou a pregação dele toda pelo ralo. Pois bem, este comentário que eu fiz, parece que não foi compreendido, e também, na verdade, eu não expliquei direito, né? Então, deu a entender que eu sou contra fazer apelo, né? Ou pior, que não existe esse negócio de aceitar Jesus e tal. Parece que foi isso que eu disse, né? Mas não, eu vou explicar aqui melhor, porque eu acho que eu já fiz vídeos onde eu falei sobre isso. Tá, vamos lá. Aqui entra a questão da chamada eficaz, que é a graça irresistível, que é quando o Espírito convence o homem, quando Deus chama o homem de forma que esse homem não consegue resistir. Apesar de que alguns, por um tempo, parecem estar resistindo, mas no momento em que Deus decide, é hoje, acabou, ele não consegue resistir. Vamos lá. O comentário foi do canal Segundo a Bíblia, tá? E deixa eu falar aqui. Não tenho nada contra você, tá? O canal, o dono do canal. Simplesmente vou esclarecer aqui, porque você comentou, e eu até falei, acho que você não entendeu o que foi dito. Eu vou explicar melhor. Pois bem, ele disse assim, ó. Desde quando confessar Jesus Cristo é heresia? Não é. Não é heresia. Se eu dei a entender isso, me desculpe, não é, tá? E aí ele disse, então me explica. Aí ele vai citar Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, que vai falar. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É bíblico a pessoa confessar Jesus como único e suficiente salvador de sua alma. Ok. Quando eu citei até o exemplo, eu estava falando do apelo que muitos fazem do tipo, aceite Jesus. Deixe Jesus entrar na sua casa. Deixe Jesus ser o seu Senhor. Esse tipo de apelo eu sou contra porque não vejo respaldo na Escritura. É como se Jesus estivesse no cantinho, um pobre coitado, esperando que o homem dê espaço para que ele possa então morar ou se tornar o Senhor, né? Jesus parece ser colocado como uma criatura inferior ao homem, que é incapaz de convencer o homem, não é? Então, esse tipo de apelo feito por muitos, eu sou contra, porque eu não vejo respaldo na Bíblia. Agora, a questão que você citou aqui, essa questão aqui não é apelo. Esse texto não está falando de apelo. Esse texto está falando do processo de salvação que acontece na vida de uma pessoa. O que está falando esse texto? Basicamente, ele está dizendo o seguinte, com o coração crer, não é? É claro que não é o coração, com o entendimento. Você crê e com a boca você confessa. O que você confessa com a boca? O que aconteceu aqui dentro, interiormente.
no coração ou na mente? A conversão. Ou seja, a pessoa foi transformada, o Espírito Santo que convence o homem a convenceu, ou seja, deu a ela nova vida, fez ela entender, etc. Convenceu ela, logo ela vai confessar, declarar publicamente o que já aconteceu dentro, no seu interior. É isso que o texto está dizendo. Se com a tua boca confessar, aliás, se com o coração você crê, com a tua boca confessar, será salvo. O que é isso? A pessoa que creu, ela vai confessar publicamente. Isso não quer dizer que seja aquilo do tipo, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. A pessoa levantou a mão, pronto, ela creu de verdade. Não, não significa isso. Muitas pessoas têm o que é chamado de falsa conversão ou convencimento. Ela apenas se convence de algo, ou alguém convenceu ela através de palavras bonitas ou uma pregação muito legal. Mas conversão verdadeira envolve arrependimento, e a pessoa, para se arrepender, ela precisa entender que ela errou, que ela pecou, ela precisa compreender o que é pecado, o que significa ser um pecador. Só a partir deste entendimento ela compreende que precisa de Cristo. Se não for, para ela não precisa de Jesus, não precisa de Deus. Ela não precisa. Então, isso é o que nós cremos quando este texto diz: se com a tua boca confessar e em teu coração crer. Isso não é o apelo respondido, eu levanto a mão. Isso está descrevendo o que acontece quando uma pessoa é regenerada. Ela crê, ela compreende e é claro que ela vai confessar Jesus. Agora, confessar de que forma? Pode ser através de sua vida, né? Suas obras, como obras de uma nova criatura. Pode ser através do batismo, que nós conhecemos como a confissão pública também, não é? Por exemplo, o ladrão na cruz, ninguém fez nenhum apelo para ele, né? Olha, você está para morrer, aceite Jesus como seu salvador. Não foi feito nada disso, nem mesmo Jesus fez nada disso. O próprio Jesus estava ao lado dele, não fez nenhum apelo. Ele, né? E aqui nós entendemos que, convencido de que Cristo de fato é o rei, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando estiver no teu reino. Então essa foi uma confissão pública de um homem que creu. E se você lê a Bíblia, você entende que antes disso, os dois ladrões estavam zombando de Jesus. Os dois. E de um tempo antes de morrer, um deles entregou-se a Cristo, vamos colocar assim. Só que aí o Otto, meu amigão Otto, disse assim, a Elisângela falou, me explique, né? Me explica. E o Otto disse, para você ver, geralmente é por aí mesmo. O que o Evandro fez menção de ser algo que estraga o sermão foi chamar a pessoa para aceitar Jesus. Entenda bem, o que ele contrariou foi o apelo como demonstração física da conversão de alguém. Exatamente. Essa demonstração pública nós já temos e é o batismo. Até o século XIX não existia esse tipo de apelo para aceitar Jesus. Quem foi o pai do apelo foi Charles Finney, né? Grandson Finney, pregador presbiteriano que em 1823 começou a fazer esse apelo: aceitem Jesus, sendo que nós é quem fomos aceitos, resgatados e salvos por ele. Isso. Aqui é o que eu chamo a atenção também. Não é você que tem que aceitar Jesus, no sentido de, tudo bem, eu lhe aceito, vem, eu deixo você vir. Não. É Jesus que faz, ele que nos aceita, ele aceita pecadores pervertidos e depravados que vão até ele e ele diz, tudo bem, eu te aceito como meu filho, eu te aceito como minha ovelha, né? É assim que Cristo faz, é assim que Deus faz. Então é nós que precisamos ser aceitos por eles. Se tem alguém que tem que chegar implorando, dizendo me aceite, somos nós e não Jesus. Se tem alguém que tem que se arrastar diante do outro, implorando para ser aceito como membro de sua família, somos nós diante de Cristo e não Jesus. Me aceita, Evandro. Não, não é assim. Nós é que somos os pecadores, nós é que precisamos do perdão de Deus, nós é que precisamos de salvação. Aí o canal Segundo Bíblia disse assim, segundo o Evandro, fazer o apelo no final da ministração mata qualquer sermão. Eu expliquei já, não é? Qual apelo eu estava me referindo. Mas segundo Técio, o escrivão da carta aos Romanos, afirma que a pessoa para ser salva tem que crer primeiro, depois confessar Jesus Cristo. É por isso que nós, carismáticos, costumamos fazer o apelo no final da mensagem. Não, vamos lá.
a pessoa para ser salvo tem que crer primeiro. Não, não é tem que crer, não existe dois passos para crer, para ser salvo. Você tem que crer e não. Isso aqui, ele não está, o texto não traz para nós a ideia de dois passos para a salvação, né? Só tem um, que é crer. Né? De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra. Isso é o processo de salvação. Crer. A partir do momento em que você creu, vem as consequências, vem os frutos, vem todo o testemunho, um deles, confessar. Então, não é dois passos, tá? Não é dois passos. Não é crer e depois confessar. O texto não está falando que são dois passos. O texto está descrevendo o que acontece. Creu. Pronto, creu. Você creu, você nasceu de novo, a fé veio, gerou vida, você creu. É isso aqui. Agora, o que vem são as evidências, e não o próximo passo, para que só então você seja salvo. São as evidências de uma fé verdadeira. Confissão, transformação e outras coisas mais, tá bom? E aí ele respondeu, Otto. Então, Otto, é uma força de expressão, na verdade, é aceitar o sacrifício da cruz, ou seja, a confissão pública, segundo aceitar o sacrifício na cruz. Algumas pessoas, de fato, rejeitam, né? E aí podemos até deixar aceitar como sendo o oposto a rejeitar o sacrifício na cruz. Então nós temos que, de fato, aceitar, eu diria reconhecer que o sacrifício na cruz foi, de fato, o preço que pagou os nossos pecados, né? Mas aí é só uma questão de como você vai chamar. Nesse sentido, o sacrifício, aceitar ou rejeitar o sacrifício. De Jesus, você poderia dizer, mas não é a mesma coisa, Evandro, aceitar Jesus ou rejeitar Jesus? Ok, eu estou sendo contra aquelas pessoas que transformam Jesus num Deus pequeno, num coitadinho que está implorando, me aceita, ser humano. É isso que eu sou contra, tá? Espero que tenha ficado bem entendido. Se não ficou, me perdoe, tá bom? Por não saber explicar, mas eu acho que deu para entender, né? Pois bem, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui.